Acredite ou não, este ursinho de goma é gigante. Em 2014, um fabricante de doces da Califórnia chamou a atenção do mundo ao criar o maior ursinho de goma já feito, pesando impressionantes 226 quilos. Essa imensa guloseima alcançou uma altura de 1,4 metros, aproximadamente a mesma de uma criança pequena. Tente imaginar isso. O ursinho continha incríveis 32 mil calorias. Para visualizar esse número maluco, isso equivale a consumir 16 ursinhos de goma normais por dia durante mais de 2 semanas. Após revelar esse gigante açucarado, os criadores decidiram vender em pedaços menores, tornando acessível para quem quisesse experimentar um pouco da enorme delícia por apenas $10 por quilo. Essa criação deliciosa não só gerou empolgação, mas também despertou a imaginação sobre a fabricação de doces e possibilidades açucaradas. Imagine surpreender os convidados em uma festa com fatias desse ursinho, criando um espetáculo que poderia ofuscar um cachorro pequeno. O mundo dos doces está cheio de surpresas incríveis, repleto de criatividade e diversão, não é mesmo? Você já pensou na magia da Elusa? Este lugar incrível em Madrid é um país das maravilhas interativo, dedicado a ilusões ópticas, onde os visitantes podem mergulhar em efeitos visuais fascinantes. A Elusa convida todos, desde turistas comuns até amantes da fotografia, a fazer fotos e vídeos criativos que distorcem elegantemente nossa percepção da realidade. Imagine passear por salas onde as leis da física parecem estar de férias, criando um playground envolvente para sua imaginação. Cada canto da Elusa revela novas oportunidades de autoexpressão, oferecendo exposições interessantes que desafiam sua percepção do mundo. É o lugar perfeito para famílias e amigos criarem memórias inesquecíveis e compartilharem momentos vibrantes nas redes sociais. Então, se você está em busca do clique perfeito para o Instagram ou apenas quer se divertir, a Elusa garante que você sairá com uma nova perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Poucos sabem, mas o número de centenários está aumentando. Em 2024, há cerca de 722 mil pessoas com 100 anos ou mais no mundo, um aumento significativo na expectativa de vida em comparação com as últimas décadas. Imagine todas as histórias e sabedoria que essas pessoas extraordinárias guardam. No entanto, alcançar os 110 anos é uma conquista rara. Apenas cerca de 250 pessoas no mundo conseguiram atingir esse marco impressionante. O progresso na saúde, nutrição e estilo de vida está contribuindo para o aumento do número de centenários. Alguns lugares, como Okinawa, no Japão, são conhecidos por terem muitos idosos, onde as pessoas frequentemente vivem até os 100 anos ou mais com boa saúde. Cientistas estão estudando essas comunidades para entender melhor os segredos da longevidade. Seria a alimentação, as conexões sociais ou a atividade física? A busca por respostas continua enquanto exploramos o que realmente significa viver uma vida longa e saudável. Você já ouviu falar do gigantesco diamante no espaço? Essa pedra deslumbrante, conhecida como Lucy, foi nomeada em homenagem à famosa música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mas Lucy não é apenas um nome marcante. É um núcleo de carbono cristalizado de uma anã branca, identificado cientificamente como BPM 317XI93. Imagine um diamante pesando impressionantes 10 quatrilhões de trilhões de quilates. Isso é aproximadamente igual a todos os diamantes da Terra juntos. Esse corpo celeste incomum está a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. Cientistas descobriram que as condições extremas de uma estrela moribunda levam à formação de um diamante tão enorme. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas descartam suas camadas externas, deixando um núcleo quente que esfria e se cristaliza ao longo de bilhões de anos. Lucy oferece aos astrônomos uma oportunidade única de olhar para a evolução das estrelas e seu ciclo de vida, tornando-se um verdadeiro tesouro para pesquisas sobre nosso universo. Quem diria que um ícone da cultura pop se tornaria uma porta para o estudo do espaço? Vamos revelar a verdade sobre o monstro de Frankenstein. No famoso romance de Mary Shelley, Frankenstein, a criatura criada por Victor Frankenstein nunca recebe um nome oficial, embora ele mesmo sugira o nome Adão. Essa escolha interessante faz os leitores refletirem sobre o significado da identidade e o que significa ser humano. À medida que a história avança, vemos como essa criatura sem nome luta contra a solidão e o abandono, mostrando o profundo sofrimento emocional que sente após ser deixada por seu criador.
Ao não dar um nome a ela, Shelley nos convida a pensar sobre como a sociedade muitas vezes rotula as pessoas em vez de reconhecer sua verdadeira essência. Não é surpreendente como um nome pode ter tanto peso. Através de seu sofrimento, a criatura levanta temas de aceitação, empatia e as consequências de brincar de Deus, nos fazendo refletir sobre nossos próprios papéis na vida daqueles que podemos não entender. Você sabe o que realmente define as medidas de distância no universo? O ano-luz mede distância, não tempo, e mostra a incrível jornada que a luz faz pelo espaço. Um ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, ou quase 6 trilhões de milhas. Então, quando dizemos que uma galáxia está a 10 milhões de anos-luz, isso significa que a luz dessa galáxia saiu dela há 10 milhões de anos. Esse conceito fascinante nos ajuda a entender o quão imenso e dinâmico é o nosso universo. A luz viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo, ou cerca de 186.282 milhas por segundo, o que parece rápido, até você perceber que até essa velocidade leva anos para percorrer distâncias enormes. Imagine olhar para uma galáxia e entender que você a vê como ela era milhões de anos atrás. Essa perspectiva oferece uma nova maneira de pensar sobre tempo, distância e nosso lugar no universo. Você pode acreditar que vírus antigos ainda estão vivos? Recentemente, cientistas descobriram que alguns vírus, como os vírus de Pandora e várias bactérias, estão se saindo muito bem em gelo eterno de 30 mil anos. Essa descoberta incrível gerou discussões interessantes entre os pesquisadores sobre como esses micro-organismos conseguem sobreviver em condições tão extremas por milênios. O permafrost, que é uma camada de solo congelado permanentemente, atua como uma cápsula do tempo, preservando essas pequenas formas de vida do distante passado do nosso planeta. Ainda mais empolgante é que esses vírus podem fornecer pistas sobre a história da Terra e a evolução da vida. Ao estudá-los, os cientistas esperam entender como a vida pode existir em condições que parecem inóspitas. Essas descobertas podem levar a avanços na medicina ou biotecnologia. As possibilidades são infinitas, e a resistência desses micro-organismos pede mais investigação sobre os mistérios da vida na Terra. Você sabia que os pepinos do mar podem ser venenosos? Esses incríveis habitantes do oceano têm um mecanismo de defesa único. Eles produzem uma substância tóxica chamada holoturina. Esse veneno é armazenado em estruturas especiais, chamadas tubos cuviarianos, permitindo que os pepinos do mar reajam rapidamente a ameaças. Quando se deparam com um predador, o pepino do mar pode liberar holoturina em sua superfície, criando uma barreira química que afasta os atacantes. Mas isso não é tudo. Em casos extremos, algumas espécies podem até expelir partes de seus órgãos internos para escapar do perigo. Esse comportamento estranho não só confunde os predadores, mas também permite que o pepino do mar recupere os órgãos perdidos ao longo do tempo. A natureza está cheia de surpresas, e os pepinos do mar mostram isso claramente. Sua capacidade de se adaptar e se proteger em condições adversas do oceano revela a incrível engenhosidade dos seres vivos. Então, da próxima vez que você estiver na praia ou em um aquário, lembre-se dessas criaturas incomuns e da magia de suas táticas de sobrevivência. Não é incrível como a vida pode encontrar maneiras tão inusitadas de existir? Porque as plantas desenvolvem febre durante doenças. Cientistas descobriram que as plantas têm uma incrível capacidade de sentir doenças e reagir de maneiras interessantes. Assim como os humanos, as plantas podem aumentar sua temperatura para combater enfermidades. Quando uma planta detecta patógenos invadindo seu sistema, ela ativa mecanismos de defesa, incluindo a produção de proteínas e compostos especializados. Esse processo ajuda a proteger a planta de infecções e favorece a cura. Por exemplo, algumas plantas podem reagir ao estresse, liberando substâncias químicas que as tornam menos atraentes para pragas, assim como nosso corpo luta contra infecções com febre. Essa habilidade notável mostra que as plantas têm maneiras complexas de manter sua saúde, tornando-se mais resistentes do que poderíamos imaginar. Portanto, da próxima vez que você ver uma flor murcha, lembre-se de que ela pode estar apenas tentando aumentar a temperatura para lidar com a doença. Fato surpreendente sobre o primeiro logo da Apple. Quando a Apple foi fundada em 1976, seu logo era bem diferente da famosa maçã que conhecemos hoje.
Em vez de uma imagem simples da fruta, o logo original mostrava o famoso cientista Isaac Newton sentado sob uma árvore, simbolizando conhecimento e inovação. O desenho complexo retratava Newton imerso em pensamentos, representando a busca por compreensão e criatividade, que eram a base da filosofia da Apple. Esse logo foi criado por Ronald Wayne, um dos cofundadores da Apple, e era uma homenagem à inspiração que surge em momentos de descoberta. No entanto, esse design complicado não se encaixava bem na atmosfera moderna de uma empresa de tecnologia em crescimento. Apenas um ano depois, a Apple adotou a forma mais reconhecível da maçã, que evoluiu ao longo do tempo, mas continua sendo instantaneamente reconhecida em todo o mundo. É surpreendente pensar como uma fruta simples se tornou parte essencial da tecnologia e da criatividade. O que você acha da mudança do logo de Newton para a maçã? Você sabia que os cavalos podem ver duas coisas ao mesmo tempo? Essa habilidade incrível está ligada aos seus olhos únicos e orelhas móveis. Os cavalos têm olhos grandes posicionados nas laterais da cabeça, o que proporciona um amplo campo de visão. Isso permite que eles percebam perigos potenciais sem precisar virar a cabeça. Suas orelhas funcionam como antenas de radar, movendo-se de forma independente para captar sons de diferentes direções. Por exemplo, quando um cavalo está pastando tranquilamente, uma orelha pode estar focada na grama saborosa, enquanto a outra está atenta a possíveis ameaças ao redor. Essa habilidade notável de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ajuda os cavalos a sobreviver na natureza, mantendo-se alertas enquanto desfrutam da comida. Então, da próxima vez que você ver um cavalo, reserve um momento para apreciar seus sentidos extraordinários. Quantos outros animais conseguem fazer isso? O riso pode ser mortal? Acredite ou não, um riso intenso pode, às vezes, levar a consequências trágicas, como um ataque cardíaco ou asfixia. Embora o riso seja considerado o melhor remédio, é importante entender que, como tudo na vida, ele tem seus limites. Em casos raros, quando alguém ri demais, sua frequência cardíaca e pressão arterial podem subir rapidamente. Esse aumento pode provocar um ataque cardíaco, especialmente em pessoas com problemas cardíacos existentes. Além disso, se o riso se tornar tão incontrolável que cause falta de ar, isso pode levar à asfixia. Felizmente, essas situações extremas são bastante raras, mas nos lembram de valorizar o lado leve da vida, sem esquecer da nossa saúde. Então, da próxima vez que você rir até chorar, não se esqueça de respirar. Que aventura louca, não é mesmo? Celebre 4.000 anos de tradições do Ano Novo Chinês. Este festival vibrante marca o início do Ano Novo Lunar e é comemorado há mais de 4.000 anos. As celebrações são cheias de significado cultural, com desfiles animados repletos de dragões coloridos e danças de leões, simbolizando sorte e felicidade. Famílias se reúnem para honrar seus ancestrais e preparar delícias, incluindo pratos tradicionais como bolinhos e rolinhos primavera. Cada ano está associado a um dos 12 animais do zodíaco chinês, o que acrescenta profundidade à festividade. Fogos de artifício iluminam o céu, afastando espíritos malignos e enchendo o ar de emoção. O Ano Novo Chinês também é um momento de reflexão e definição de metas para o ano que vem. É incrível como um evento tão histórico e alegre continua a unir milhões de pessoas ao redor do mundo, de pequenas aldeias a grandes cidades, quando famílias e amigos se reúnem para compartilhar risadas e tradições. O espírito do festival vive, lembrando a todos da importância da comunidade e do patrimônio cultural. Você vai se juntar à celebração este ano? Vamos desvendar a verdade sobre a hipertermésia. Este estado incrível permite que algumas pessoas, como uma notável mulher da Califórnia, se lembrem de quase cada detalhe de suas vidas com uma clareza impressionante. Imagine poder recordar o que você estava vestindo no seu 8º aniversário, ou qual pensamento passou pela sua cabeça durante as férias em família há 10 anos. Para pessoas com hipertermésia, a memória funciona como uma câmera de alta definição, capturando até os menores detalhes. Para elas, eventos cotidianos se transformam em cenas vívidas em suas mentes, como se tivessem acontecido recentemente. Esse talento incomum levanta questões interessantes sobre a memória e o cérebro. Cientistas buscam entender não apenas como essas pessoas conseguem se lembrar tão bem, mas também como essa habilidade afeta sua vida emocional e social. Talvez entender a hipertermésia nos ajude a desvendar os segredos da memória humana para todos nós? Por que Liechtenstein é tão único na Europa?
Este pequeno país, localizado no coração do continente, tem uma característica em comum: não tem acesso ao mar e é cercado por outros países que também não têm saída para o oceano. Isso significa que Liechtenstein está totalmente rodeado por países como Suíça e Áustria, que também não têm um caminho direto para o mar. Você consegue imaginar estar completamente cercado por esses estados? Essa raridade geográfica destaca Liechtenstein entre outras nações e o torna um tema interessante para os amantes da geografia. Apesar de seu tamanho reduzido, apenas cerca de 160 km², Liechtenstein possui uma rica história e uma cultura vibrante. A capital, Vaduz, é famosa por seu magnífico castelo e paisagens deslumbrantes que atraem turistas o ano todo. Assim, enquanto a maioria dos países se orgulha de seus oceanos e praias, Liechtenstein brilha em seu ambiente único, provando que tamanho e praias nem sempre são o mais importante. Vamos revelar a verdade sobre os chocolates. Você sabia que para fazer um grande chocolate são necessários cerca de 400 grãos de cacau? Esse fato interessante mostra a importância das árvores de cacau na produção do chocolate. Cada árvore pode produzir de 400 a 1.500 grãos por ano, dependendo de fatores como o clima e saúde da árvore. Por isso, a colheita de cada árvore é valiosa e limitada. Pense nisso. Cada vez que você saboreia um chocolate, está apreciando o trabalho árduo da árvore de cacau. A colheita do cacau é trabalhosa. Os agricultores colhem cuidadosamente os frutos maduros e extraem os grãos. Após a colheita, os grãos passam por fermentação, secagem e torrefação, antes de se transformarem no chocolate que amamos. Como o chocolate é uma das guloseimas mais queridas do mundo, entender sua origem e o esforço envolvido em sua produção faz com que cada pedaço seja ainda mais apreciado. Não é incrível quanto trabalho está por trás dos seus doces favoritos? E se eu te disser que a Rainha Elizabeth II tem 2 aniversários? No dia 21 de abril, ela comemorava seu verdadeiro aniversário, mas as celebrações não paravam por aí. O aniversário oficial da rainha é celebrado mais tarde, em junho, com um grande e colorido desfile chamado Trooping the Colour. Essa tradição tem séculos de história e permite que o público participe da celebração do monarca, mantendo seu aniversário pessoal mais reservado. O Trooping the Colour apresenta espetáculos impressionantes, com soldados em uniformes brilhantes, cavalos e a icônica família real na varanda do Palácio de Buckingham. Este evento anual atrai milhares de espectadores que aguardam ansiosamente a celebração e prestam homenagem à rainha. É uma combinação fascinante de tradição histórica e festa moderna, que mostra o legado real da Grã-Bretanha. Assim, enquanto a maioria das pessoas comemora apenas um aniversário por ano, a Rainha Elizabeth desfrutou de uma reviravolta única na tradição, transformando seus aniversários em momentos de reflexão pessoal e celebração pública. Não é incrível? É verdade que o amendoim não é uma noz? Sim, é verdade. Apesar do nome, o amendoim pertence à família das leguminosas, o que o diferencia das verdadeiras nozes, como amêndoas e nozes que crescem em árvores. O amendoim se desenvolve debaixo da terra em vagens, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de noz da terra. Ele faz parte da mesma família que outros alimentos saudáveis, como feijão, grão de bico e lentilha, tornando-se um complemento versátil para sua dieta. O amendoim prefere climas quentes e requer condições especiais para crescer, incluindo solo arenoso para seu desenvolvimento único debaixo da terra. Embora pareça uma noz, sua composição nutricional é mais parecida com a das leguminosas. É rico em proteínas, fibras e vitaminas essenciais. Na próxima vez que você saborear manteiga de amendoim ou amendoim torrado, lembre-se de que eles estão mais próximos dos seus legumes favoritos do que das nozes. É incrível saber a verdadeira natureza do que você come. Você sabia que Arianna Huffington mudou a jornalismo para sempre? Em 2005, Arianna lançou o Huffington Post para preencher uma lacuna no jornalismo online de opiniões. Naquela época, a maioria dos sites de notícias focava apenas em notícias duras, deixando pouco espaço para diferentes pontos de vista e blogs pessoais. Arianna viu uma oportunidade de unir o jornalismo tradicional com o blog interessante, criando uma plataforma única voltada para opiniões e comentários. Essa abordagem inovadora permitiu que mais vozes participassem da discussão, expandindo os limites do que pode ser o jornalismo. O Huffington Post rapidamente ganhou popularidade, atraindo milhões de leitores e autores. Não se tratava apenas de publicar artigos, tornou-se um espaço onde todos podiam compartilhar seus pensamentos e experiências. Essa abordagem inovadora para a mídia digital não apenas mudou um site,
redefiniu o jornalismo moderno, inspirando muitas outras plataformas a se concentrarem na narrativa de uma forma nova e dinâmica. Hoje, o legado do Huffington Post continua vivo, influenciando como consumimos e interagimos com as notícias na internet. Prepare-se para se surpreender com a história de sobrevivência de Aaron James. Em 2021, esse homem de 46 anos enfrentou um momento que mudou sua vida ao sofrer uma descarga elétrica de 700 volts. A gravidade do incidente resultou em ferimentos sérios no rosto, mas o caminho de Aaron não terminou aí. Sob a supervisão de médicos, ele superou a lesão e começou a reconstruir sua vida. Surpreendentemente, ele recuperou o olfato que havia perdido no acidente e melhorou seus hábitos alimentares, facilitando suas atividades diárias. Essa recuperação incrível não apenas melhorou sua saúde física, mas também aumentou sua felicidade e bem-estar geral. A experiência de Aaron é um farol de esperança, mostrando como a determinação e o apoio podem levar a uma cura extraordinária. Sua história inspira outros que enfrentam dificuldades, lembrando a todos nós da força que podemos encontrar em nós mesmos durante os desafios. É verdade que Robert Wadlow foi um gigante. Robert Wadlow, nascido em 1918, é a pessoa mais alta da história, medindo impressionantes 2,72 metros. Seu crescimento extraordinário foi causado por uma doença rara chamada gigantismo, que ocorre quando a glândula pituitária produz hormônio de crescimento em excesso. Embora muitos possam achar que ser muito alto é uma bênção, Wadlow enfrentou várias dificuldades em sua curta vida. Ele continuou a crescer até sua morte prematura, aos 22 anos, em 1940, principalmente devido a complicações de uma infecção. Apesar de sua altura, que o tornava o centro das atenções e uma ícone, Wadlow teve diversos problemas de saúde relacionados ao seu tamanho. Ele precisava de roupas e calçados sob medida devido às suas proporções únicas, e teve que se adaptar a um mundo que muitos de nós consideramos comum. Seu legado vive não apenas nos livros de recordes, mas também como um lembrete tocante das dificuldades de ser diferente. Que lições podemos aprender com a vida incomum de Robert? Você já pensou por que os jardins são tão importantes? Na Índia, em 165 d.C., foi criado um festival de jardins que mostra a beleza e a importância desses espaços verdes em nossas vidas. Este evento anual reúne amantes da jardinagem, famílias e fãs da natureza para apreciar a diversidade vibrante das plantas. Imagine passear por paisagens exuberantes, cheias de flores coloridas, árvores exóticas e ervas aromáticas. O festival não só destaca a jardinagem tradicional indiana, mas também apresenta métodos inovadores. Os visitantes podem participar de oficinas, demonstrações e exposições que inspiram e ensinam. Cada jardim conta sua própria história, seja preservando o legado ou promovendo a sustentabilidade ecológica. Este evento desempenha um papel importante na restauração da conexão das comunidades com a natureza e no despertar do interesse por práticas ecológicas. Então, como os jardins enriquecem nosso ambiente e bem-estar, eles fornecem habitat para a vida selvagem, melhoram a qualidade do ar e oferecem um refúgio tranquilo da vida urbana. Você viu Mike Tyson em A Despedida de Solteiro? Nesta comédia divertida, Tyson se destaca com sua atuação caricata como ele mesmo. A história gira em torno de um grupo de amigos que vai a Las Vegas para uma despedida de solteiro que rapidamente se transforma em caos. No meio de todas as loucuras, o personagem de Tyson não só diverte, mas também desempenha um papel importante na busca do protagonista, que tenta lembrar da noite selvagem. Imagine, após uma noite inesquecível cheia de aventuras, amigos desaparecidos e um tigre, Tyson aparece para recuperar seu cinturão de campeão roubado, resultando nos momentos mais engraçados do filme. Seu carisma e personalidade vibrante se encaixam perfeitamente na atmosfera caótica da trama, tornando-a uma favorita entre o público. A inesperada participação de Tyson na comédia mostra que ele pode fazer as pessoas rirem tanto quanto nocauteá-las, conquistando o público além do ringue. Portanto, se você é fã de boxe ou simplesmente gosta de uma boa piada, a atuação de Tyson em A Despedida de Solteiro é um momento imperdível. Você já se perguntou como o vidro reciclado permanece limpo para sempre? O vidro é um material incrível que pode ser reciclado infinitamente, sem perder qualidade e pureza. Isso o diferencia de outros materiais, como o plástico, que se decompõe e perde resistência após algumas reciclagens. Quando o vidro é reciclado, ele é derretido e moldado novamente,
permitindo que mantenha suas propriedades originais a cada vez. Isso significa que cada garrafa, lata ou janela que você recicla pode se transformar em algo novo, repetidamente. Esse processo não só ajuda a reduzir o desperdício em aterros, mas também preserva os recursos naturais necessários para produzir novo vidro. Ao beber de uma garrafa de vidro ou usar um pote de vidro para armazenar alimentos, lembre-se de que você está participando de um ciclo sustentável que beneficia o meio ambiente. Ao escolher vidro em vez de plástico, você faz uma escolha inteligente e ecológica. Então, da próxima vez que você for jogar fora uma garrafa de vidro vazia, pense em como ela pode ser transformada novamente em algo útil. Descubra os incríveis robôs nas fábricas da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz está transformando a indústria automotiva ao introduzir robôs humanoides em suas linhas de produção. Esses robôs modernos não são apenas máquinas. Eles podem andar e levantar peças pesadas, o que reduz significativamente o risco de lesões para os trabalhadores. Imagine um local de trabalho onde os robôs fazem o trabalho pesado, permitindo que as pessoas se concentrem em tarefas mais complexas. Esses robôs possuem funções inteligentes, incluindo sensores de proximidade, que os ajudam a se mover com segurança entre seus colegas humanos. Essa inovação é um passo em direção a um futuro onde as fábricas se tornam mais automatizadas, mas ainda mantêm um toque humano. A integração de robôs humanoides demonstra como a tecnologia pode aumentar a eficiência, ao mesmo tempo em que prioriza a segurança no trabalho. À medida que as fábricas evoluem, com essa combinação de automação e humanidade, é interessante pensar em quais outras conquistas emocionantes nos aguardam em diferentes setores ao redor do mundo. Você não vai acreditar no que acontece com os golfinhos encalhados. Muitas pessoas pensam que, ao ver um golfinho na praia, ele precisa de ajuda imediata. Surpreendentemente, os golfinhos às vezes se encalham intencionalmente, especialmente se estão doentes ou sentindo dor. Esse comportamento os ajuda a encontrar um lugar seguro para descansar. Se você encontrar um golfinho encalhado, é importante avaliar a situação com calma antes de correr para ajudar. Especialistas recomendam observar o golfinho à distância para ver se ele mostra sinais de estresse ou luta. Se o golfinho estiver apenas descansando e não estiver em perigo, é melhor deixá-lo em paz. No entanto, se ele parecer fraco ou gravemente ferido, é importante contatar as autoridades locais de proteção da vida selvagem, que podem oferecer a ajuda necessária. Lembre-se, os golfinhos são seres inteligentes e às vezes eles sabem o que precisam melhor do que nós. Difícil de acreditar, mas a neve na verdade não é branca. A aparência única da neve é determinada pela sua estrutura e não pela cor. Quando olhamos para a neve, vemos uma camada branca e brilhante, mas cada floco de neve é, na verdade, semi-transparente, o que significa que ele deixa a luz passar sem absorvê-la. Os flocos refletem e dispersam a luz do sol, criando aquele aspecto branco intenso que associamos ao inverno. Na verdade, quanto mais flocos de neve, mais luz é dispersa, aumentando a brancura. Por causa dessa dispersão, a neve pode até parecer azulada em certas condições, como em camadas profundas de neve ou ao pôr do sol. Então, da próxima vez que você aproveitar um dia de neve, lembre-se de que os flocos macios e fofos são mais parecidos com pequenas prismas, criando um espetáculo lindo ao interagir com a luz. Não é uma reviravolta interessante para algo tão comum? E se eu te contar sobre os poderes secretos das suas unhas? As unhas são estruturas incríveis que protegem a sensível placa unguial com sua resistência única. Elas são compostas principalmente de queratina, a mesma proteína que forma nossos cabelos. As unhas desempenham um papel importante no dia a dia, desde digitar no teclado até pegar pequenos objetos. Curiosamente, as unhas não continuam a crescer após a morte. Em vez disso, um processo chamado retração da pele as faz parecer mais longas. Essa ilusão ótica, muitas vezes, leva a mal-entendidos sobre o crescimento e a saúde das unhas. Nossas unhas também podem revelar muito sobre nossa saúde geral, já que mudanças na cor ou textura podem indicar problemas de saúde. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de seu papel protetor e que elas são muito mais do que apenas um elemento de beleza. O que suas unhas dizem sobre você? O que realmente acontece quando você esquenta comida no micro-ondas? O mito de que os micro-ondas destroem os nutrientes foi desmentido, e a verdade pode te surpreender.
Na verdade, aquecer a comida no micro-ondas geralmente preserva mais nutrientes do que cozinhar. Por quê? Quando você usa o micro-ondas, a comida cozinha rapidamente e precisa de menos água, o que significa que menos vitaminas e minerais se perdem na água. Por exemplo, cozinhar legumes pode resultar em perdas significativas de nutrientes, especialmente se eles ficam muito tempo na água. Por outro lado, o micro-ondas mantém as cores, sabores e texturas, tornando seus pratos não apenas mais saudáveis, mas também mais gostosos. Então, se o seu micro-ondas está funcionando bem, não se preocupe com a perda de nutrientes importantes. Na verdade, você pode até preservar mais deles. Não é incrível como a conveniência pode ser também nutritiva? Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Será que Stephen Hawking pisava nos pés das pessoas? Você pode se surpreender ao saber que Stephen Hawking, o renomado físico conhecido por suas contribuições à cosmologia, tinha um lado brincalhão que chamava a atenção. Rumores diziam que Hawking usava sua cadeira de rodas para pisar nos pés de quem não gostava. Embora ele frequentemente descartasse essas histórias como fofocas, não conseguia conter o riso quando perguntavam sobre seu suposto hábito. O humor e a sagacidade de Hawking se destacavam até mesmo em discussões leves sobre seu comportamento. Essa mistura única de genialidade e brincadeira o tornou não apenas um cientista icônico, mas também uma figura querida na cultura popular. Sua capacidade de unir humor a um intelecto excepcional mostra que até as mentes mais sérias podem ter um lado leve. Então, da próxima vez que você ver alguém correndo em uma cadeira de rodas, pense em Hawking e no riso que ele inspirou. Será que era apenas um mito ou ele realmente tinha uma natureza travessa? As corujas enfrentam um problema único devido à demora na produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que ajuda a regular nosso ciclo de sono e vigília, e essa demora ocorre mais tarde à noite, com a exposição à luz. Enquanto os pássaros cantores começam a sentir sono por volta das 10 da noite, as corujas geralmente não relaxam até muito mais tarde, o que as leva a preferir atividades noturnas. Essa mudança significa que as corujas vão dormir e acordam muito mais tarde do que aqueles que se levantam com o nascer do sol. A luz das telas, lâmpadas e até mesmo do pôr do sol afeta o nível de melatonina em seus corpos, fazendo com que seus relógios biológicos funcionem de forma diferente. Como resultado, embora as corujas desfrutem da tranquilidade e produtividade da noite, pode ser difícil alinhar suas rotinas com o horário de trabalho tradicional das 9 às 5. Como isso afeta sua vida cotidiana? Você sabia que Bruce Dickinson pilota o avião da banda? Bruce Dickinson, o poderoso vocalista da lendária banda de heavy metal Iron Maiden, é não apenas um ícone musical, mas também um piloto comercial licenciado. Quando a banda sai em turnê, é Dickinson quem está no comando do Boeing 737, voando não só com os membros da banda, mas também com seu equipamento para shows ao redor do mundo. Esse fato incrível destaca seus diversos talentos além da música. Imagine ele cantando alguns dos hinos do metal mais famosos, e em seguida, trocando para pilotar o avião. As habilidades de pilotagem de Dickinson trazem um elemento emocionante para o já fascinante mundo do rock. Sua paixão pela aviação também reflete seu espírito aventureiro, lembrando aos fãs que o artista muitas vezes tem muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você estiver em um show do Iron Maiden, lembre-se de que a pessoa cantando essas poderosas letras também pilota habilidosamente o avião que leva a banda para seu próximo show épico. Legal, não é? Você pode se surpreender. A licença para a venda de álcool começou em 1818.
Naquela época, leis sobre a venda de álcool começaram a ser criadas na Inglaterra. A Lei de Licenciamento de 1818 deu às autoridades locais o poder de conceder licenças a quem quisesse vender álcool. Isso aconteceu porque o governo queria regular o aumento de pubs e reduzir distúrbios públicos relacionados ao consumo excessivo de álcool. Ao exigir licenças, os funcionários podiam garantir que apenas vendedores responsáveis atuassem em suas comunidades. Com o tempo, essa lei foi mudando, refletindo a mudança na percepção sobre o consumo de álcool. Hoje, o licenciamento ainda desempenha um papel importante na gestão da venda e do consumo de álcool, garantindo segurança e conformidade com as normas. Portanto, da próxima vez que você pegar uma bebida em seu pub favorito, lembre-se de que você faz parte de uma longa história, moldada por leis como a de 1818. O que você acha que essas regras impactam na sociedade moderna? Saturno é tão grande que cabem cerca de 755 terras dentro dele. Incrível, não é? Ele é 95 vezes mais pesado que o nosso planeta e possui um sistema de anéis fascinante, além de mais de 80 luas, cada uma com tamanhos e características diferentes. Os anéis são impressionantes, feitos principalmente de partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, se estendendo por milhas e criando um espetáculo deslumbrante em nosso sistema solar. Mesmo estando longe, observar Saturno através de um telescópio revela sua linda superfície listrada e seu sistema de anéis impressionante, capaz de deixar qualquer um sem palavras. Seu tamanho enorme nos lembra da diversidade e dinamismo do nosso sistema solar. Saturno simboliza as maravilhas da exploração espacial, despertando curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Cientistas estão sempre estudando esse gigante gasoso para desvendar seus mistérios e aprender mais sobre a formação dos planetas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de quão imenso é Saturno. Vamos revelar a verdade sobre o encontro de Jodie Foster com um leão. Aos 9 anos, Jodie Foster passou por uma situação terrível durante as gravações do filme Napoleão e Samantha. Em uma das cenas, um leão a atacou de repente, deixando marcas nas costas e na barriga. Esse evento chocante a afetou fisicamente e também impactou sua saúde mental. Jodie desenvolveu a lurofobia, um medo específico de gatos, que surgiu devido ao trauma daquele dia. Apesar desse medo, ela se tornou uma atriz e diretora famosa, conhecida por seus papéis em O Silêncio dos Inocentes e Contato. A história de Jodie nos lembra como as experiências podem impactar nossas vidas, moldando não apenas a carreira, mas também medos pessoais, como um trauma infantil pode deixar cicatrizes que vão além do físico. Você sabia que a população de Vermont é menor do que em algumas ruas de Nova York? Com pouco mais de 600 mil habitantes, este encantador estado da Nova Inglaterra abriga uma comunidade unida que valoriza a simplicidade e a beleza natural. Ao contrário das movimentadas ruas de Nova York, onde centenas de pessoas podem estar em um único quarteirão, Vermont oferece paisagens tranquilas e pequenas cidades. Os moradores desfrutam de um estilo de vida que destaca a conexão com a terra e entre si, tornando-o um lugar atraente para quem deseja escapar da agitação urbana. Desde fazendas pitorescas até montanhas impressionantes, o charme rural de Vermont inspira atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e agricultura. O sentimento de comunidade fortalece os laços e os encontros, onde vizinhos frequentemente se tornam amigos. Será que essa atmosfera pacífica é o que todos nós precisamos para uma vida equilibrada? Um fato interessante sobre os beija-flores. Essas pequenas aves são realmente incríveis, pesando menos que uma moeda dos Ziziatatsua. Em média, um beija-flor pesa apenas 2,2 gramas, o que é mais leve que um centavo, que pesa cerca de 2,5 gramas. Imagine como é segurar algo tão frágil nas mãos. Apesar de seu tamanho diminuto, os beija-flores são conhecidos por suas habilidades de voo impressionantes. Eles podem pairar no ar, voar para trás e até alcançar velocidades de até 96 km/h em algumas espécies. Seu corpo leve os ajuda a se mover rapidamente e eficientemente pelo ar em busca de néctar das flores. Curiosamente, o metabolismo dos beija-flores funciona em alta velocidade. Eles precisam consumir cerca do dobro do seu peso em néctar todos os dias para manter seus níveis de energia. Esse fato surpreendente os torna algumas das criaturas mais fascinantes do mundo das aves. Você já viu um deles flutuando no seu jardim?
Suas cores vibrantes e movimentos ágeis criam um espetáculo hipnotizante. É verdade que é possível usar 36 queijos? El Guzzi, um criativo pizzaiolo, elevou a pizza a um novo nível com sua incrível criação, que tem nada menos que 36 tipos de queijo. Imagine as combinações deliciosas de sabores e texturas em cada mordida, desde os clássicos favoritos como mussarela e cheddar, até opções mais exóticas como gorgonzola e feta. Essa pizza é um sonho para os amantes de queijo. Cada queijo traz seu sabor único, criando uma experiência rica e cremosa que transforma a pizza tradicional. A empolgação dessa aventura culinária não está apenas na variedade de queijos, mas também na forma como eles interagem ao derreter. Eles formam uma camada puxenta e saborosa que agrada seu paladar. Se você acha que conhece pizza, pense novamente. A abordagem inovadora de El Guzzi desafia as tradições da pizza, tornando este prato algo mais do que apenas comida. É uma celebração do queijo. Então você se atreve a dar uma mordida nesse mestre queijo? Você sabia que a genética influencia a perda de colágeno com a idade? Embora todos nós percebamos mudanças na pele ao longo do tempo, a genética tem um papel importante na velocidade dessas mudanças. O colágeno e a elastina são proteínas essenciais que mantêm a firmeza e a elasticidade da nossa pele, dando-lhe uma aparência jovem. Infelizmente, com o passar dos anos, a produção dessas proteínas diminui naturalmente. No entanto, em pessoas com características genéticas específicas, esse processo pode ocorrer mais rapidamente. Estudos mostram que certos genes podem controlar a velocidade do envelhecimento da pele, afetando a quantidade de colágeno e elastina que produzimos. Portanto, se você olhar no espelho e se perguntar por que seu amigo parece mais jovem, talvez a genética dele tenha um grande papel nisso. Compreender esses fatores genéticos nos ajuda a valorizar melhor nossa pele e pode levar a opções personalizadas de cuidados no futuro. Afinal, não é incrível como nosso DNA molda não apenas quem somos, mas também como envelhecemos? Descubra a escolha inesperada do cabelo de Bob Ross. Bob Ross, o artista e apresentador querido, na verdade tinha cabelo liso por natureza. No entanto, ao invés de ir ao cabeleireiro com frequência durante suas viagens em seu trailer, ele decidiu fazer uma permanente. Assim, ele podia manter seu estilo característico, sem se preocupar com cortes regulares. Curiosamente, Bob não gostava de seus cabelos cacheados. Ele até confessou que às vezes não os achava agradáveis. No entanto, com o aumento de sua popularidade, esses icônicos cachos se tornaram parte de sua imagem. Os fãs começaram a associar seu cabelo volumoso com seu jeito calmo e seu estilo alegre de pintar. É surpreendente pensar que o que Bob inicialmente considerou uma escolha prática se tornou uma característica marcante que o ajudou a se conectar com o público. Então, da próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que esses cachos eram mais sobre conforto do que sobre preferência. Difícil de acreditar, mas a história da manteiga de amendoim é fascinante. Este produto querido apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde foi apresentado como uma alternativa saborosa e rica em proteínas para aqueles que não podiam mastigar carne. Mas ele não surgiu do nada. Na verdade, o Dr. John Harvey Kellogg, um conhecido pioneiro da alimentação saudável, patenteou um método de fazer manteiga de amendoim em 1895. Seu objetivo inicial era ajudar pacientes com problemas dentários a obter os nutrientes necessários sem mastigar carne dura. A manteiga de amendoim rapidamente se tornou popular na América, tornando-se um item básico em muitas casas, devido à sua textura cremosa e sabor intenso. Hoje, ela é passada em sanduíches, adicionada a smoothies e até usada em sobremesas. Com suas propriedades nutritivas e versatilidade, é difícil acreditar que algo tão delicioso e popular foi criado para atender às necessidades de saúde. Prepare-se para um encontro surpreendente com o caótico jockey. Na Indonésia, o termo jockey se refere a um intermediário ou agente que ajuda as pessoas a lidarem com situações difíceis, muitas vezes no esporte ou em serviços. Imagine uma pessoa segurando firme seu jockey em meio a um turbilhão de caos, onde um pássaro imprevisível voa ao redor, como se estivesse escapando de uma armadilha, assim como um esperto sonegador. Essa imagem não é apenas engraçada, ela reflete a natureza imprevisível da vida. Em vez de correr para a linha de chegada, essa cena se assemelha mais a uma crise existencial, onde cada um luta com a incerteza e a confusão.
Assim como o pássaro, às vezes tentamos desesperadamente escapar de circunstâncias complicadas. O que acontece quando a vida nos surpreende com reviravoltas inesperadas? Você vai se segurar firme ou tentará se libertar? Sim, os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes de qualquer conflito humano. Eles surgiram mais de 200 milhões de anos antes dos dinossauros, mostrando sua incrível resistência e capacidade de adaptação. Esses seres fascinantes são frequentemente chamados de fósseis vivos, pois sua estrutura corporal mudou muito pouco ao longo das eras. Compreender sua longa história nos ajuda a valorizar o frágil equilíbrio dos ecossistemas oceânicos hoje. Os tubarões desempenham um papel crucial como predadores de topo, ajudando a manter populações saudáveis de peixes e recifes de corais. Além disso, esses animais antigos podem nos ensinar sobre biologia evolutiva e mudanças no meio ambiente. Olhando para o futuro, proteger os tubarões é essencial não apenas para sua sobrevivência, mas também para a saúde dos oceanos do nosso planeta. Como podemos respeitar e proteger melhor essas criaturas magníficas? Acredite ou não, a traição pode custar caro na Tailândia. Neste lindo país do Sudeste Asiático, trair o cônjuge não é apenas uma traição pessoal, mas também pode ter sérias consequências legais. De acordo com o Código Civil e Comercial, o cônjuge prejudicado pode processar o parceiro infiel por danos. A lei permite exigir uma compensação de até impressionantes 5 milhões de bahts tailandeses, o que equivale a cerca de 140 mil dólares. Esse valor significativo destaca a seriedade com que o sistema jurídico tailandês trata a fidelidade conjugal. As leis foram criadas para proteger as famílias e preservar a santidade do casamento, refletindo valores culturais que priorizam os compromissos. Embora alguns possam achar isso severo, o objetivo é prevenir traições e promover relacionamentos fortes e honestos. Portanto, se você vive na Tailândia ou planeja visitá-la, pense 2 vezes antes de se desviar do caminho da fidelidade. Difícil de acreditar, mas o sal já foi mais valioso que ouro. Na Roma antiga, o sal era extremamente valioso e recebeu o apelido de ouro branco. Seu valor ia além de ser apenas um tempero. Era um conservante essencial que permitia às pessoas armazenar carne e outros alimentos perecíveis por longos períodos. Isso era especialmente importante em um mundo sem geladeiras. Devido à alta demanda, o controle sobre o sal frequentemente levava a rotas comerciais e à riqueza de quem o extraía e distribuía. Curiosamente, a palavra latina para sal, deu origem à palavra salário. Soldados romanos às vezes recebiam pagamento em sal, o que destacava seu alto valor. Então, da próxima vez que você temperar sua comida com sal, lembre-se de que está usando uma substância que não só melhora o sabor, mas também moldou economias e vidas na antiguidade. Que interessante essa conexão entre nossa vida cotidiana e a história. Você sabia que os otomanos dominaram a guerra aquática? Este grande império era conhecido não apenas por sua arquitetura magnífica e conquistas culturais, mas também por suas táticas inteligentes em combate, especialmente no controle da água. Imagine como os inimigos ficam sem um recurso vital, a água, quando mais precisam. Os otomanos usavam estratégias como envenenar poços, tornando impossível para os adversários beberem com segurança. Além disso, eles desviavam rios para inundar cidades, transformando casas em pântanos e expulsando os defensores. Ao cortar o abastecimento de água, eles não apenas enfraqueciam os inimigos, mas também garantiam vantagem para suas tropas. Esses métodos inovadores de guerra psicológica e física mostram como a gestão de recursos desempenhou um papel crucial nos sucessos militares do Império Otomano. Quão importante você acha que é o acesso à água nas guerras modernas? Alpacas prosperam quando têm amigos por perto. Esses animais encantadores são conhecidos por sua lã macia e temperamento gentil, mas você sabia que eles são criaturas muito sociais? Viver em pares ou em grandes grupos é importante para a saúde e felicidade deles. Quando as alpacas ficam sozinhas, podem sentir estresse significativo, o que pode levar a problemas de saúde, como depressão e imunidade baixa. Mantê-las em grupos permite que tenham uma vida natural, se comunicando através de vocalizações e criando laços com brincadeiras. Observar as interações sociais das alpacas é não só agradável, mas também essencial para o bem-estar delas. Portanto, se você planeja adicionar alpacas à sua fazenda ou comunidade, lembre-se de que é sempre melhor ter 2 do que uma.
A natureza alegre e social delas as torna companheiras incríveis. Assim como nós, elas prosperam com amizade e interação. O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAI. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAI usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível. Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? Um fato interessante sobre os insetos efêmeros. Essas criaturas incríveis, conhecidas como efêmeras, têm uma das vidas mais curtas entre os animais. Para muitas espécies, a fase adulta dura apenas 24 horas. Imagine nascer, viver e se reproduzir em apenas um dia. Mas há um detalhe. Embora a fase adulta seja muito breve, suas larvas são frequentemente muito resistentes, sobrevivendo em diversas condições por meses ou até anos. Esse contraste nas fases de vida chama a atenção dos cientistas, pois as larvas se desenvolvem e se alimentam, muitas vezes se escondendo na água, enquanto os adultos se concentram na reprodução sem perder tempo. Esse ciclo de vida fascinante levanta questões sobre as estratégias de sobrevivência na natureza e como diferentes organismos se adaptam aos seus ambientes. O rápido ciclo de vida das efêmeras nos lembra da beleza e fragilidade da vida. Na próxima vez que você ver uma efêmera dançando à beira do rio, lembre-se, pode ser seu último dia, mas já deixou sua marca no ecossistema. Por que os números até 1000 evitam a letra A? É um fato linguístico interessante que pode surpreendê-lo. Quando você escreve os números por extenso, percebe que nenhum deles, de 1 a 999, contém a letra A. Por exemplo, números como 1, 2 e 3 não têm essa vogal. A primeira vez que você encontra A é no número 1000. Essa curiosidade mostra como a linguagem e os números se entrelaçam de maneiras inesperadas. Linguistas e amantes de palavras costumam explorar essa peculiaridade, destacando as conexões fascinantes entre as regras da língua e as construções numéricas. Isso também pode gerar discussões sobre como classificamos o conhecimento e as particularidades do próprio idioma inglês. Então, da próxima vez que você estiver contando, pense nas letras escondidas nesses números. Não é interessante como as coisas mais simples podem levar a descobertas tão fascinantes? Na próxima vez que você escrever ou pronunciar um número, reserve um momento para apreciar quantas palavras cuidadosamente escolhidas se conectam, sem qualquer indício de A, até chegar a 1000. Você já se perguntou por que não há cobras na Irlanda? A resposta está em uma história interessante. Após o último período glacial, o nível do mar subiu e separou a Irlanda da Grã-Bretanha, criando uma barreira para a migração das cobras para a ilha. Enquanto a Grã-Bretanha acolheu esses répteis, a Irlanda permaneceu isolada. Isso significa que, apesar das condições favoráveis, as cobras não conseguiram formar uma população na Irlanda. Segundo algumas lendas, São Patrício expulsou as cobras da ilha, mas os fatos científicos contam uma história diferente. A geografia única e as circunstâncias históricas resultaram na ausência de cobras na Irlanda. Então, da próxima vez que você estiver passeando pelos verdes campos, lembre-se de que está em um país onde a natureza seguiu um caminho diferente, deixando-nos sem cobras nativas. Um fato interessante sobre lojas 24 horas nos Estados Unidos. Muitas lojas no Ziakiwasihara funcionam 24 horas por dia, permitindo que façamos compras a qualquer hora. Imagine que você precisa de um lanche à noite, ou que acabou algo essencial. Você pode simplesmente ir à loja mais próxima, e provavelmente ela estará aberta. Esse acesso a lojas a qualquer hora é bem diferente de muitos outros países, onde as lojas costumam fechar cedo ou não abrem aos domingos. Por exemplo, na França ou na Alemanha,
Muitos estabelecimentos podem fechar durante todo o fim de semana, criando uma cultura de compras diferente. A disponibilidade 24 horas nos Yakasans já é motivada pela necessidade de atender pessoas com horários apertados e diferentes turnos de trabalho. Com as pessoas cada vez mais buscando opções de compras flexíveis, você acha que veremos outros países adotarem esse modelo 24/7? O que realmente define os funerais presidenciais? Andrew Johnson, o 16º presidente do ZEUA, fez um pedido único para seu funeral. Quando faleceu em 31 de julho de 1875, ele queria ser enterrado com uma cópia da Constituição do ZEUA e sob a bandeira americana. Essa escolha reflete seu profundo compromisso com os valores americanos e os princípios democráticos que a Constituição representa. Johnson, que foi uma figura-chave na era da reconstrução, acreditava que esses itens simbolizavam sua devoção à nação e ao seu governo. Seu local de sepultamento é um lembrete tocante de sua presidência e dos tempos turbulentos que enfrentou. Mesmo após a morte, Johnson queria enfatizar a importância da Constituição na formação do futuro da América. Hoje, os visitantes de seu túmulo podem apreciar não apenas uma figura histórica, mas também o legado duradouro dos ideais que ele valorizava. O que os futuros líderes poderiam desejar incluir em seus próprios funerais? Por que o tempo afeta nosso humor e saúde? Estudos mostram que o clima pode impactar muito nosso bem-estar e comportamento. Por exemplo, em dias ensolarados, nosso cérebro produz mais serotonina, uma substância que melhora o humor, fazendo-nos sentir felizes e mais produtivos. É por isso que você pode notar que em dias de sol, as pessoas parecem mais alegres. Por outro lado, dias nublados ou chuvosos podem causar cansaço ou até mesmo transtorno afetivo sazonal, que faz com que as pessoas se sintam deprimidas nos meses mais escuros. Além disso, fenômenos climáticos extremos, como ondas de calor, não são apenas desconfortáveis, mas também perigosos. Temperaturas altas podem levar a sérios problemas de saúde, como exaustão térmica e sobrecarregar o coração. Entender como o clima afeta nosso dia a dia pode nos ajudar a nos preparar melhor e cuidar do nosso bem-estar. Na próxima vez que o sol brilhar ou as nuvens aparecerem, pense em como isso pode afetar você e os outros.